Oi, Maíra. Pessoal que tá entrando. Bora entrar aqui para concluir nossa live. Live boa é assim. Tem segunda parte. Deixa eu chamar aqui para ver se ele agora vai entrar direitinho. Agora vai. Foi? Deixa eu rodar. Para mim tá rodando aqui. Não sei se é a internet. Dilemas da Tô vida com, contemporânea. tô com sua imagem, mas você tá congelado para mim. Para vocês aí, galera. Tá passando, Thiago tá aí em movimento ou tá congelado? Dá um joinha se vocês estiverem vendo Thiago. Pablo, tá vendo Thiago aí? Eu acho que é porque tá muito boa, tá travando. Mas bora sim, dá para ouvir. E a gente tá com a imagem de Thiago aí na tela. Agora foi. Agora foi. Vamos lá, última pergunta. Quer dizer, Bora. se aparecer outra aí. A última, que é como conseguir repertório que dê para encaixar em qualquer tema. Não existe. Não existe. Você acabou de responder, né? Falando dessa questão de engessar o Não existe. repertório. Não existe. Assim, o que existe são repertórios-chave que dá para você usar de forma geral, né? Ou em muitos temas, né? Mas assim, dá para você usar um repertório para minorias. Então, qualquer minoria dá para você usar o mesmo repertório. Tudo bem. Para meio ambiente, então, poluição, lixo. Educação. Não, de meio ambiente, só os de meio ambiente. Dá para você Sim. pegar o mesmo. Temas de direitos sociais, educação, saúde, segurança, dá para você pegar o mesmo repertório? Dá. Agora, qual é o problema? Ah, é o aluno que força, porque às vezes o aluno força e não funciona. E o Enem não é bobo. Quem pegou a cartilha, né, já que a cartilha vazou, né, foi publicada, é dito que o repertório tem que ter conexão com algumas das palavras-chave que estão em pauta. Então, se eu estou discutindo Sim. cinema e democracia, eu tenho que pensar em repertórios que estejam ligados ao eixo temático democracia ou cultura, que é onde o cinema está inserido. Claro que eu posso tentar fazer analogias, eu posso fazer aproximação mas toda analogia e aproximação de comparação vai depender do seu corretor, já não vai mais depender da sua habilidade de escrita, entendeu? Porque é o corretor que vai ter que ser convencido de que essa analogia funcionou. Uma coisa, assim, para mim é esse o problema, né? Uma coisa é eu citar Paulo Freire para falar sobre educação, mas o aluno decorou que Nelson Mandela disse que a educação é a ferramenta para mudar a humanidade. Só que Nelson Mandela não é um educador. Nelson Mandela estava falando sobre educação por causa das questões raciais na África do Sul. Então, assim, a sua analogia vai ter que funcionar para mim e ela pode não funcionar. Qual é a que vai ser certeira? A de Paulo Freire. Porque ele estava falando de educação. Ele não estava falando de outra coisa. Sim. Ele realmente estava discutindo educação. Certo? Ele não estava discutindo questão racial, ele estava discutindo educação. Ele estava discutindo a aproximação da educação com o aluno. Então, você discutiu o EAD. O EAD tem que estar próximo do aluno? Paulo Freire. Você discutiu hábitos alimentares. Os hábitos alimentares precisam estar ensinados na escola, porque essa é a realidade do aluno? Paulo Freire. Você discutiu atividade física, e as atividades físicas fazem parte da formação da educação física do aluno? Paulo Freire. Certo? Então, porque aí tem tudo a ver. Mas, se não tiver a ver, não tem como você. Entendeu? Então É, é fazer com que o texto ele fique autoral, né? Que quando a gente estiver assim, lendo, não, é a que gente. ele tem a relação. Eu não diria nem autoral, porque autoral, o aluno pode ser autoral, citando coisas sem pé nem cabeça. Eu vou dizer, meu Deus, você é tão autoral que até essa ideia é tão louca que é só sua. Então isso é super autoral. O lance é o repertório dele funcionar em relação ao que ele está discutindo.
Porque é isso, tipo, a gente como educador, a gente tem que lembrar que o nosso compromisso ao ensinar não é apenas e meramente técnico. Nosso compromisso é com o conhecimento. Então, quando eu digo ao aluno que ele pode usar um conhecimento que um filósofo pensou acerca de um assunto para qualquer assunto, eu estou desrespeitando a história das ciências humanas. Espera aí, que a área do conhecimento é tão bagunçada como essa nas ciências humanas que você pode pegar uma pessoa que raciocinou e refletiu sobre violência para você falar sobre medicamentos. O que respeito eu estou tendo na minha área do conhecimento e a produção do conhecimento? Nenhuma. Nenhuma. Então, assim, eu não sou esse educador. Agora, se quem está ouvindo aí a gente vai encontrar corretores que estimulem isso, aí é com esse corretor e talvez ele perdeu o compromisso, o juramento que ele fez de licenciatura. Eu não esqueço meu juramento. Então, assim, eu não vou... Por exemplo, tem aluno que colocou na cabeça, meu professor disse que pode inventar dados. Espera aí, então, só sou eu que estou vivendo em um problemaço no país por causa de fake news, ou eu enlouqueci, porque se o seu professor está dizendo que é ok eu mentir números para favorecer meu posicionamento, o que é que ele está lhe ensinando sobre formação cidadã, ética e compromisso com a ciência? Nada. Então você não vai ouvir isso de mim, eu não vou orientar isso, e não vou, às vezes eu rejeito a correção, eu faço, não, que esculhambação é essa? Você está escrevendo qualquer coisa? Não funciona assim. O que eu vou fazer é lhe ensinar como ficar em cima do seu conhecimento para defender suas ideias. E eu acho que redação é um grande convite a refletir a sociedade. E a gente não pode fugir desse convite procurando uma saída fácil, com modelos pré-montados, que é só esquentar e colocar no forno. A estrutura, ela pode até a pessoa se identificar com uma determinada estrutura. Você quer dizer que a estrutura joia. O problema é não engessar os argumentos, né? Os corretores da cidade, daqui de Aracaju, reconhecem que o aluno é meu pela estrutura. Deixar claro, para não parecer vaidade, a formação estrutural que eu trabalho não é minha, mas existem elementos dentro desse texto que acabou ficando consagrados porque eles gostaram. O Etinja, que foi um dos primeiros a falar, há 10 anos, eles descobriram o Mister. Eles chegaram para mim e disseram assim, professor, o que é Mister? Eu fiz, não, filho, não é Mister não, é Mister. E o que é Mister? Eu fiz assim, é Mister a mesma coisa que é necessário, é Mister discutir a educação à distância. Menina, todos os alunos daquele ano usaram Mister. No ano passado, alguém descobriu Fulcral. Aí eles botaram, é Fulcral. E aí todos é Fulcral. Tem um que há 3 anos eles estão usando, que é uma conjunção alternativa para dizer a tese. Que é seja por um motivo, seja por tal motivo, os problemas da educação à distância têm se edificado no país. Então, toda vez que um corretor, fora das escolas que eu ensino, do curso que eu ensino, pega um seja, ele diz, esse aluno é de Tiago. Então, eu só estou falando isso para vocês verem, para ficar claro que eu não tenho nada contra você engessar a técnica da fórmula, da estrutura. Eu também acredito em agora, no conteúdo, não, o conteúdo é sacanagem. Agora, assim, tem alunos que criam suas próprias técnicas, são esses que eu estou defendendo. Se eu posso passar pano para alguém, é assim, ele pegou uma frase sobre Brasil, sei lá, ele foi lá no Pensador UOL e botou frase sobre Brasil. Já que todo o tema é sobre Brasil, então ele pegou uma frase sobre Brasil. Foi sabido, foi esperto. Pegou uma e fez assim, velho, essa aqui funciona com todos os temas. O que é que eu vou ensinar para esse aluno? Esse é o seu coringa. Isso é quando faltou tudo. Quando você não tem nada. Aí você guardou isso no seu bolso porque é seu, você não viu na internet, não vai ter outra pessoa que vai usar, e realmente está falando sobre Brasil. Só que o tema fala sobre Brasil, mas fala sobre algo sobre o Brasil. Então, se você sabe algo para citar sobre violência, sobre educação à distância, sobre mobilidade, você vai citar essa. Mas se faltar, você não vai ficar sem repertório, porque é uma das competências. Então, você vai botar esse por desespero, mas não por primeira opção. E, em geral, é o que os meus alunos fazem. Eles aprendem a ter compromisso com o que escrevem e sabem que, na hora do desespero, eles precisam, porque é uma das competências que estão sendo analisadas, preencher. E aquela não é a perfeita, mas não está fugindo. Não está fugindo. Não é a perfeita, mas não fugiu. É Brasil. Todo o tema do Enem é sobre Brasil. Então, beleza. Então,
Foi uma Fica com a estratégia. carta na manga. É uma carta Tem na manga. aqui, Pablo colocou, mas para temas pouco conhecidos, como de surdos e cinema, esses repertórios gerais funcionam, né? Mas, A depender de como você esteja trabalhado. não, veja, Luiz. É Luiz, né? Feliz? É, Veja, isso. a gente tem que aprender a lidar com o tema. Trazer o tema para o nosso campo de segurança. Cinema, especificamente, é um tema específico. Surdos é um tema específico. Mas surdos fazem parte de uma minoria social. Então, quando você está com um tema sobre minoria social, você vai usar o repertório sobre minoria social. Que aí pode ser, se o tema cair, é porque os meninos já sabem. Olha, se tem aluno, ex-aluno meu assistindo, ele já sabe. Citou mulher, negro, pessoa com deficiência, e aí vai entrar qualquer deficiência, transtorno autista, presidiário, todos idosos, todos as crianças, todos que são minorias na sociedade, que são tratados, que enfrentam algum problema por serem minorias, população LGBT, todos eles a mesma referência, certo? Que geralmente eles citam estigma social, que é um conceito canadense, estigma social, e eles conceituam estigma social. Então, para esse, ou Cidadão de Papel, né, de Jimmy Stein, que faleceu na semana passada. Então, para esse tema, Cidadão de Papel vai funcionar, porque nós estamos falando de uma minoria cujos direitos foram negados. Mas cinema, por exemplo, não é um tema específico se você entende que discutir cinema é discutir cultura. E o que é que você sabe sobre cultura? Aí você tem que pensar no decorrer do ano, o que é que eu estudei sobre cultura? É sempre entender que acima do tema existe um assunto global que certamente você já estudou alguma vez na sua vida. Se o menino não estudou cinema, especificamente, mas estudou cultura, sabe que na história a política do pão e circo foi uma forma de entreter a população. Pô, então você já sabe alguma coisa sobre cultura, que a cultura já foi usada como elemento de tranquilizar o povo. Então você sabe cultura. O problema quando eu digo a esse aluno, não é pessoal não, viu, Luiz? Mas quando eu digo a um aluno que acredita que esse tema é específico e ele pode citar coisas gerais, ele vicia e não faz esse exercício da abstração do que está sendo discutido. Certo? Então, se eu pego um tema este ano e esse ano é ciclismo, o aluno vai se desesperar ou ele sabe que ele já discutiu mobilidade urbana? Se ele já discutiu que o homem passou a se movimentar pela cidade e essa movimentação traz uma multimodalidade que a gente está tentando aí viver entre se mover e não destruir o meio ambiente. Ele já estudou isso. Então, o tema não é hiper específico, como ele está pensando. É ele que está com a preguiça, talvez eu não tenha habilidade, não foi estimulado, de ir para o tema global. Na verdade, é ciclismo, mas é mobilidade. Alguma outra dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vocês têm mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Tiago, agora para a gente fechar. Diga aí qual é a sua regra de ouro para uma boa preparação para o Enem, para a gente finalizar aqui a nossa live. Escrever toda semana. É como. Mas eles sabem, tipo, o que eu estou falando não é uma novidade. Quando eles passam muito tempo sem escrever, eles perdem a mão. Isso é muito comum, porque por exemplo, a gente que desenha, quando você passa um mês, um ano sem desenhar, você perde o traço. Agora, quando você faz 2, 3, 10 desenhos, o traço volta. Então, quando você fica parado sem treinar, né? Se você passar, principalmente esses meses que vão se aproximando do exame, se você se dá o luxo de parar algumas semanas, você vai perdendo algumas coisas, porque é como conta, né? Quando a gente está lá no ensino fundamental, no ensino médio, as contas a gente faz, quem é bom em matemática, faz com muita habilidade. Eu era super viciado em matemática, era a minha matéria favorita. Então, eu fazia com muita habilidade. Hoje, eu estou lá na matéria lá de design, a professora diz 7 vezes 8, eu já, travei, peraí. 7 vezes 8, aí eu faço 7 vezes 7, aí faço a soma. E é porque eu não sei, é porque eu não sei multiplicar, não. É porque eu perdi a frequência com que eu faço isso. E aí, claro que se eu fizer toda semana, certamente eu vou pegar essa mão de novo. Então, o que eu digo sempre
Às vezes o aluno chega para mim mandando mensagem, professor, travei, me ajude. Quando o aluno diz travei, me ajude, eu só posso acolher ele, entende? Eu só posso acolher ele no sentido de dar colo ou de dar um ombro para ele se apoiar. Porque o professor de redação só tem como trabalhar em cima do texto. Então, se não há nada escrito, eu não sei para onde lhe orientar. Mas se você escreve, a partir do que você escreve, eu vou lhe orientar para que nas próximas semanas você já não repita esse erro, outros erros surjam. E quando outro erro surge, é ótimo, porque a gente está limpando o texto de todos os erros possíveis, até que ele está ali polido e brilha. Perfeito. Tiago, eu fiquei imensamente feliz com nossa live. Foi maravilhoso. Espero que todo mundo tenha gostado aí. Foram muitos likes, muito comentário aqui. E você é fera. Aí manda muito bem na redação. Muito obrigado. E eu sei disso, viu? Fiquei muito feliz. Obrigado, gente. Um beijo. Espero muito obrigado para quem participou e as dúvidas. Beijão bem grande, viu? Beijo, gente. Tchauzinho. Beijo. Tchau, gente.